Começou aqui. Bom, então é isso. Já está começando aqui a gravar. Sejam bem-vindos aí. Mais uma aula. Qual que é o intuito hoje, né? O intuito hoje é a gente falar sobre o estudo dos movimentos, tá? Então vou colocar aqui estudo dos movimentos, né? Essa que é a intenção aqui. E falando do estudo dos movimentos, em particular, a gente vai falar sobre o movimento uniforme. Então, vou já deixar separado aqui também que nos movimentos a gente vai se concentrar no movimento uniforme. Não que a gente não possa falar de outros movimentos como parte do, vamos dizer assim, do conjunto de características importantes no estudo do movimento. Mas a ideia básica é falar do movimento uniforme. Então, quanto mais a gente ficar concentrado no movimento uniforme, né, mais fácil vai ser de entender as características desse movimento e, enfim, explorar ele de maneira geral, fazer exemplo, é, mostrar alguns problemas em que o movimento uniforme ele é usado. Então, eu vou tentar me concentrar ou vamos dizer assim, centralizar a ideia nos movimentos uniformes, tá? Primeira coisa é que toda vez que eu tenho um movimento uniforme em U, né, isso significa que a velocidade tem módulo constante. Então, antes da gente avançar aqui, ó, eu preciso lembrar você que a velocidade, né, ela é uma grandeza vetorial, tá? A gente falou sobre isso lá no início né, na introdução da física, né, ou introdução à física de maneira geral. A velocidade, ela é vetorial, beleza? Então, isso é importante aqui, principalmente nesse início. Então, a velocidade sendo vetorial, ela tem três atributos, né, que são, basicamente, né? Módulo, direção e sentido. Então, vou começar aqui, ó. Tem três atributos. O módulo, que é o valor numérico ou intensidade. Né? O módulo, tá ruim de ler aqui. O módulo, a direção, né? E três aqui, ó. O sentido, tá? Vou diminuir um pouco aí a espessura dessa caneta, que ela tá muito espessa. Pode ficar ruim para ler. Diminuir um pouquinho aqui. Pronto, acho que assim já dá uma melhorada. Deixa eu ver quem tá pedindo para entrar. Então é isso, assim, a gente tem é, esses três atributos, né, quando a gente está falando de velocidade. E quando eu estou falando para você do movimento uniforme, eu estou falando para você se concentrar, né, na invariabilidade, ou seja, o módulo ele vai ser constante, tá? Então essa é a característica do movimento uniforme, em módulo constante, não tem direção constante, tá? O sentido ele vai acabar sendo constante. Por quê? Porque para mudar de sentido, a velocidade tem que zerar. E se a velocidade tem que zerar, ela tem que mudar o módulo. Então acaba que o sentido também tem que ser constante. Mas a principal característica, que é como a gente caracteriza o movimento, é dizer que movimento uniforme é módulo constante. Isso pode acontecer em linha reta, né? Então, se a direção for a direção de uma reta, né? Então, se for uma reta, a gente diz então que o movimento é retilíneo, tá? Mas isso não é obrigatório, tá? Então, se o movimento for retilíneo, de fato, aí você vai ter um movimento retilíneo e uniforme. Você pode ter um cara lá se movendo, um carrinho, né, se movendo, e esse carrinho, ele se movendo, né?
ao longo dessa direção horizontal, ele pode ter a velocidade aí com módulo constante. Tá? Então aqui é uma velocidade, ó, de módulo constante. Mas ele pode também se mover em qualquer situação, ele não precisa se mover em linha reta. Ele pode se mover assim, ó, pode se mover assim, né? Um movimento assim, ó, e ter o valor constante. Isso nada impede de você ter lá um carrinho que se move com velocidade fixa ao longo de uma trajetória sinuosa. Né? Isso não, a trajetória ela não tem muito a ver, né, com a velocidade, com o módulo da velocidade. Tá? Tem a ver? Tem. Como eu falei, se você se você fizer, né? Se você fazer, foi ótimo. Se você fizer com que o carrinho mude de sentido, né? Se ele tiver que parar de ir na direção positiva para poder voltar, né? Supondo que para cá é positivo, então você mudou a velocidade, porque teve que parar, né? Então, nesse sentido, ou seja, nessa ideia, o sentido influencia no fato do movimento ser ou não uniforme através disso. Agora, para você não esquecer dessa ideia, lembre-se, né, que você tem um movimento que é chamado de movimento circular e uniforme. Tá? Então, você não precisa de uma reta. Né? Porque tem gente que acha que só porque o movimento é uniforme é uma reta. E não é verdade, né? Então, como eu falei, você tem um movimento circular e uniforme. O que é um movimento circular e uniforme? É um movimento em que você tem um objeto se movendo circularmente, né? É difícil aqui fazer uma bolinha. Ó, um movimento circular aqui. E aí a gente vai ver, quando chegar lá em cinemática vetorial, que essa velocidade ela é perpendicular ao raio da trajetória em todos os seus pontos. Tá? Então, o movimento pode ser circular e ter velocidade com módulo fixo. Essa velocidade, inclusive, vai ser chamada de velocidade linear ou velocidade escalar. Né? Então, de fato, é possível ter um movimento assim. Tá? E isso faz total diferença no entendimento aí do assunto por você, tá? Bom, só completar aqui, ó, lembrando que isso aqui é perpendicular e esse aqui é o raio da trajetória, tá? Então aqui, ó, isso aqui pode ser um MCU, um movimento circular e uniforme. Bom, então isso é a introdução aí, a ideia inicial ao estudo do movimento, né, ao estudo do movimento uniforme. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, eu sei, né, eu falei lá no começo, para você, quando a gente começou a estudar aí a cinemática escalar, que a velocidade, ela é definida, o módulo dela, a velocidade de maneira geral, mas vamos pegar o módulo. Ela é definida como a variação dos espaços sobre a variação de tempo, né? Então, a variação dos espaços, lembrar que isso aqui é o deslocamento, que é a mesma coisa que a variação dos espaços. Então, aqui, ó, deslocamento, certo? E isso aqui, ó, é o intervalo de tempo, certo? Ok. Então, se isso aqui acontece, eu posso desenvolver essa equação. Então, vamos desenvolver essa equação aqui. Vou desenvolver ela escrevendo que a velocidade vai ser o espaço final menos o espaço inicial, que eu vou chamar de S0, dividido pelo tempo final, T, menos o tempo inicial, certo? É isso aqui. T menos T0. Ok. Então, se você agora, ó, portanto, que é esse símbolo aqui, se você multiplicar cruzado, né, se você multiplicar os dois lados por t menos t0, você vai ter v que multiplica t menos t0 igual a s menos s0. Ok? Então, eu só multipliquei cruzado, né? Eu só peguei esse cara aqui, ó, e levei para lá multiplicando, né? E aqui está sobre 1, né? Então, aqui está sobre 1, ó. Eu multipliquei para lá também, né? Fiz isso aqui. Só fiz isso. Aí eu obtive a equação aqui. Bom, aí agora
eu quero isolar o S, então o S0 que está subtraindo, ele vai aparecer somando do outro lado, e vai ficar S igual a isso aqui, do lado esquerdo, mais zero. Então é um negócio assim, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra cor aqui. Então isso aqui vai se tornar o seguinte, ó. É S igual, né? Passei para o outro lado, S0 que multiplica, olha, que multiplica, peraí, S0 mais V que multiplica, agora sim, T menos T0, certo? Pronto. Então isso aqui já se parece com o que você espera que seja a equação do movimento uniforme. Mas eu ainda não, nem falei nada de movimento uniforme. Eu só comecei falando isso aqui, ó. Né? Eu só peguei a definição de velocidade. E isso é um ponto relevante para você. Né? Isso aqui é um ponto importante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que o estudo da velocidade, né, leva às equações dos movimentos. E muita gente não sabe disso porque acaba guardando apenas o resultado final, que é onde a gente vai chegar. Então, se você souber de onde vem, isso vai te ajudar muito aí em alguns problemas, tá? Então, essa equação que eu acabei de escrever, ela é a equação que diz o quê? Que relaciona o quê? Ela relaciona os espaços, se você olhar para essa equação aqui, você vai perceber isso, né? Ela relaciona aqui, ó, os espaços, que é o valor de S, né, com o espaço inicial, o intervalo de tempo e a velocidade, tá? Aqui, ó, velocidade. E aqui, ó, tempo. Tempo que eu quero dizer instante de tempo, tá? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Olha só, eu tenho essa equação aqui. E eu não falei, vou voltar no começo aqui. Eu não falei que no caso do movimento uniforme, né, a velocidade tem módulo constante. Então, se a velocidade tem módulo constante, quando você vir para cá, ó, o que vai acontecer? Se essa velocidade for constante, ela vai ser a própria velocidade média. Por quê? Porque se a velocidade é constante, então se, ó, tem alguém pedindo para entrar. Se a velocidade é constante, o que vai acontecer? A velocidade vai ser igual à velocidade média, né? Tem alguém aqui pedindo para entrar? Deixa eu aceitar aqui. Pronto. Porque pensa numa, né? Pensa você fazendo prova e tirando uma nota. Se você tirar 5, 5, 5, 5, né? 5 é uma nota ruim, né? Se você tirar 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, a média é 8. Então, se a velocidade é 10, 10, 10, 10, 10, a velocidade média é 10, tá? Então, se a velocidade é constante, a velocidade é a própria velocidade média. E aí, nessa equação aqui, como é que ela fica? Ela fica assim, né? Ó, lembrando, né, eu escrevi aqui como velocidade, mas quando o intervalo de tempo ele é pequeno, é a velocidade instantânea. Você também deve lembrar disso. Mas vamos pensar aqui que isso aqui fosse a velocidade média, né? Se isso aqui fosse a velocidade média, no final eu ia ficar com a velocidade de qualquer jeito. Então, né, a nossa equação ela está de acordo com o que a gente está pensando, né? S igual a S0 mais velocidade vezes tempo. E aí, deixa eu colocar aqui, ó, uma outra observação. E se T0 é igual a zero, teremos, teremos o seguinte, ó, S igual a S0 mais velocidade média, que é a própria velocidade, vezes T menos zero. Ou seja, se eu comecei a contar o tempo no instante igual a zero, então T0 é zero. E aí, por isso, a nossa equação fica como? S igual a S0 mais V vezes T. Ou simplesmente VT.
né? Tem gente que prefere até assim para não ficar com uma equação poluída. Então, S igual a S0 mais VT é a equação dos espaços em função do tempo no movimento uniforme. É isso, certo? Então, isso ajuda muito, porque assim, no início parece um negócio meio bobo, né? E às vezes até meio formal demais. Mas quando a gente começa lá a estudar o movimento uniformemente variado, que começa a aparecer aceleração, começa a aparecer, enfim, em outras coisas, isso aqui vai fazer uma diferença enorme. Por quê? Você vai poder entender como que a equação, né, do movimento uniforme se transforma na equação do movimento uniformemente variado. E vou dizer mais. Se você olhar com um pouquinho mais de atenção, eu nem vou deixar isso aqui, vou só colocar como rascunho para você perceber, ó. Quando você escreve S igual a S0 mais VT, você está praticamente já escrevendo a equação do movimento uniformemente variado. Porque, ó, como é que é a equação do movimento uniformemente variado? É A sobre 2 aqui, T ao quadrado. É a única diferença. Só completei. E aqui, ó, em vez de V, passa a ser o V0. É a única coisa que muda. Então, se A igual a zero, ó, se A igual a zero, olha o que aconteceu. E aqui sai fora, se não tem aceleração, isso some. E como não tem aceleração, o V0 é a própria velocidade. Aí você cai onde? Você cai aqui, nessa equação aqui. Ou seja, essa equação aqui, ela parece só ser mais genérica, enquanto essa de baixo, ela é mais específica. E é justamente isso, né? A equação do movimento uniforme, ela é própria do movimento uniforme, né? Então, ela não pode atender a outro movimento, enquanto a equação do movimento uniformemente variado é própria do movimento uniformemente variado. Então, ela não vai atender o movimento uniforme, e assim vai. Todas elas vêm do mesmo princípio, inclusive essa que eu botei aqui, tá? Então, assim, eu vou até deixar ali, né? Eu ia apagar, mas vou deixar. Quando eu voltar a falar sobre isso, eu vou falar, lembra lá, eu mostrei a equação, e aí você vai ver que realmente faz sentido. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de equações de movimento uniforme, né? Para que a gente possa ver essa equação aí funcionando, vamos dizer assim, né? Então, alguns exemplos simples são, ó, exemplo aqui. Exemplo, né? S igual a 10 mais 2t, e é importante que diga se está no SI, né? Se estiver no SI, o que, que vai acontecer? Eu sei que o S0, ó, posição inicial, que é o S0, né, o espaço inicial, é de 10 metros, e sei, né, também, automaticamente, que a velocidade é igual a 2 metros por segundo. Então, dado um movimento, né, com essas características, eu já sei que ele é um movimento uniforme. Então, se tem esse formato aqui, né, se tem esse formato aqui, que é o formato da equação horária, né, equação horária do MU, né, vamos botar assim, equação horária dos espaços, para ficar bem completo, né, dos espaços, né? Só que isso aqui é pro MU. É isso. É fácil. Bom, ok. Vou te dar outra. Ah, claro, né? Eu gosto também de fazer o seguinte. Eu gosto de fazer associações entre o que eu estou falando e outros assuntos que você já aprendeu. Por exemplo, se você já estudou função do primeiro grau, você vai ver que isso aqui, ó, se assemelha muito a algo desse tipo, ó. Y igual a 10 mais 2x, que a gente chama em matemática de função afim, né? Que é uma função do primeiro grau em que o coeficiente linear não é zero. Bom, mas o que que isso tem a ver? É que aqui, ó, por consequência, a gente pode escrever, ó, que f de x, não é isso? É igual a 10 mais 2x. Então, aqui na nossa equação, eu também posso fazer o seguinte, ó. S de t
igual a 10 mais 2t. Posso fazer isso? Então, se eu quiser calcular o espaço, por exemplo, quando t igual a 5, eu faço S de 5 igual a 10 mais 2 vezes 5. E eu vou ter 10 mais 10, 20 metros. Consigo dizer qual é o espaço para determinado tempo. E também consigo dizer qual é o tempo para determinado espaço. Por exemplo, qual é o tempo... Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Qual é o tempo se eu tiver S igual, né, a 30? Aí eu vou lá, 30 igual a 10 mais 2t. Então, 2t é igual a 20, 2t é igual a 20, por consequência, t é igual a 10. T é igual, falei igual, não tem parênteses. T é igual a 10 segundos. Pronto, então vira um problema de função, né? Vira um problema que remete à ideia de função do primeiro grau e fica fácil, tá? Então, vamos recapitular, né? O movimento, eu comecei falando o que é o movimento uniforme, né? O movimento uniforme é um movimento no qual, né, a velocidade ela tem módulo constante, isso não influencia na trajetória, né? A trajetória pode ser qualquer, desde que não haja, como eu falei, ó, não muda, o sentido não muda, tá? Porque se mudar, a velocidade tem que ser zero. E aí, para ser zero, ela não pode ser constante, né? Então, pode ser retilíneo, pode ser ondulado, pode ser um círculo, pode ser uma parábola, pode ser o que fosse, desde que não haja mudança de sentido. Quer dizer, desde que ele não pare e comece a voltar pela mesma trajetória. Até porque, quando eu falo desde que não haja mudança de sentido, a pessoa pensa que ele não pode fazer isso. Ó, ele pode, ó, ele pode fazer isso, ó, ele pode fazer isso, voltou, e agora vai de novo, né? Que é uma espécie de mudança de sentido. O que eu estou falando de mudança de sentido é que ele não pode parar e voltar pela mesma trajetória. Então ele não vai poder estar indo para nessa trajetória, parar aqui e agora voltar pela mesma trajetória. Não pode. Isso não pode. Isso seria uma mudança de sentido, estritamente falando. Tá? E a gente falou aqui, ó, que a velocidade média, ΔE sobre ΔT, em particular a velocidade instantânea, né? Mas aí eu fui, multipliquei e mostrei a você que se o movimento é uniforme, tanto faz escrever velocidade média ou velocidade aqui que dá no mesmo. E a gente chegou na equação horária dos espaços, que é S igual a 0 mais VT, e eu te dei um exemplo. Tá? Eu vou te dar mais um exemplo, porque eu vou usar esse segundo exemplo para te falar sobre a classificação dos movimentos. Tá? Porque a gente já está praticamente finalizando a ideia geral do movimento uniforme, e eu vou falar sobre o gráfico. A gente faz uns 3 exemplos aqui, e o assunto fica meio que para movimento uniforme ficaria encerrado, ou já você já teria conhecimento suficiente para resolver bastante coisa. Bom, então vamos lá. Vou te dar mais um exemplo agora, só que com um movimento com uma característica um pouco diferente, ó. Exemplo, você tendo S igual, sei lá, a menos 20. Eu não vou nem botar o primeiro negativo, só para não parecer que é obrigatório. Vou botar assim, ó, menos 20 mais 20 menos 3t, por exemplo. Hã? Então, de novo. Claro, vou dar um exemplo assim também, para ficar diferente, ó. Ele pode chegar para você e dizer que isso aqui está em quilômetros, ó, ele pode dizer isso, quilômetros, tá? Hora, tá? Ou ele pode dizer para você, assim, ó, ele pode escrever isso, mas normalmente eu gosto de escrever isso assim, ó. Como S é o Y e T é o X, fica assim, ó. T, S, aí a gente coloca assim, ó, entre colchetes, igual, aí aqui, ó, as unidades. A unidade do tempo em hora e a unidade do S em quilômetros. Tá? Pode aparecer isso também. É raro, mas pode aparecer, tá?
Então, o que que significaria isso? Significaria que o objeto, né, ele tem um S0 que é de 20 quilômetros. Então, eu ia botar negativo, mas aí você podia imaginar que quando um é negativo, o outro também é. Não é verdade, né? Ter qualquer sinal, tá? E a gente sabe também, a partir daqui, ó, que a velocidade é de menos 3 quilômetros por hora, tá? É, eu vou comentar uma coisa aqui que, assim, quase uma polêmica, na verdade, né? É o seguinte, tem livro, tem autor, ele tem livro, obviamente, que é o autor escreveu, que ele diz assim, não, a velocidade não pode ser negativa. É o sinal, né? Ele só diz respeito ao sentido. Então, na verdade, a velocidade é 3 e o sentido é negativo. Então, tem autor que diz isso. E tem autor que vai dizer que não, que a velocidade é menos 3. O que significa dizer que a velocidade é menos 3? Que é a velocidade constante, mas que está no sentido contrário. Aí você adota o critério que você quiser. Aí você perguntar, e você pensa o quê? Bom, eu acho que o primeiro caminho ele é melhor, porque existem outras grandezas que a questão do sinal atrapalha muito. Então eu prefiro pensar da primeira maneira, que todas as grandezas físicas são positivas e que o sinal atribui àquilo um sentido. Seja ele o sentido literalmente falando, né, trajetória, ou uma outra característica, tipo contrário ao movimento, atrapalhando, sei lá, uma força negativa. O que é uma força negativa? É uma força que executa um trabalho resistivo, tipo a força de atrito, tipo. Então, eu acho que é melhor fazer isso, tá? Eu acho. Mas você tem que dançar conforme a música. O que que o concurso faz? No caso da EAR, por exemplo, é muito mais comum que o sinal faça parte da variável. No caso das PSEGs, às vezes é uma coisa, às vezes é outra, já vi os dois casos. No caso da AFA, a tendência é mais o primeiro, porque eles usam física clássica como referência, e o física clássica ele usa esse tipo de abordagem, vamos dizer assim, tá? Então, isso tudo depende do concurso. Por exemplo, se eu, vou fazer o do ITA, e provavelmente o do ITA vai adotar o primeiro caso também, porque eles são bem formais e a maioria dos livros é mais formal nesse sentido, né? Principalmente livro de ensino superior. Bom, mas aí voltando para cá, agora a gente tem dois movimentos, um com movimento com velocidade positiva e o outro com movimento com velocidade negativa, né? Então a gente vai passar a falar agora da classificação dos movimentos. Então vamos lá. Vamos classificar esses movimentos aí. Então, classificação. Classificação. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Como a gente está falando, né, apenas do movimento uniforme, eu vou fazer a classificação apenas por movimento uniforme, tá? No próximo encontro, eu vou falar sobre o movimento uniformemente variado. Então, nesse encontro, eu vou falar sobre a classificação envolvendo movimento uniformemente variado. Então, por enquanto, eu vou só me concentrar, como eu falei, eu vou só me concentrar, né, no movimento uniforme. Tentar centralizar a ideia. Bom, o que que a gente vai dizer? A gente vai dizer o seguinte: se eu tenho um movimento, né, que está no sentido positivo da trajetória, então se eu tenho um movimento aqui, vou desenhar não sei se eu desenho uma pessoa, deixa eu desenhar uma pessoa, ó, vou tentar, pelo menos, uma pessoa aqui andando, né, pessoa andando aqui, ó, para lá, se essa pessoa está andando para a direita, ela tem um movimento progressivo. Por quê? Porque ela está andando no sentido positivo da trajetória. Então, essa pessoa A, ela tem um movimento progressivo, tá? Aí pode ter uma pessoa B, tá?
que está andando no sentido aqui, ó, contrário, está voltando. Você pode ter uma pessoa B que está voltando. Essa pessoa B, ela tem um movimento regressivo ou, que muita gente usa, eu também gosto, retrógrado. Ok? Então, progressivo, né? Ou retrógrado diz respeito a estar no sentido positivo da trajetória ou no sentido negativo da trajetória, tá? Então não tem a ver com o fato do movimento ser uniforme ou não. Pode ser um movimento uniforme, pode não ser. Se for uniforme, ele é uniforme progressivo. Se for uniforme, ele é uniforme retrógrado. Mas isso não depende do tipo de movimento. Então, se um movimento ele muda a velocidade, ele pode em determinado instante ser progressivo e em outro instante ser retrógrado, né? Pode acontecer. Então, uma pessoa ela tem o direito de andar para um lado e depois para o outro. Por exemplo, se fosse a mesma pessoa indo e voltando, né? Em algum momento seria progressivo e em outro retrógrado, tá? Mas o que que isso implica na equação? Esse seria um movimento em que a velocidade tem que ter valores positivos. Valores positivos que eu quero dizer em termos de equação, né? Como eu falei lá em cima, velocidade, entre aspas, não tem sinal. Mas, enfim, vamos pensar que o sinal seja dela. Por quê? Porque como a velocidade é ΔS sobre ΔT, se você anda no sentido positivo, ΔS é positivo. Então, se ΔS é positivo, isso implica uma velocidade positiva. Então, isso vai me dar um movimento progressivo, certo? Então, progressivo. E o contrário, se for retrógrado. Então, como V igual a ΔS sobre ΔT, né? Por outro lado, se ΔS for negativo, então a velocidade vai ser negativa. Isso me dá um movimento retrógrado. Não precisa decorar, não. Vamos pegar um movimento na prática. Você vai entender e vai ficar claro de primeira. Não tem como ficar confuso, porque olha aqui. Vamos usar isso. Mesmo que você esqueça tudo que eu falei antes, se você usar isso aqui, não tem como errar. Ó, exemplo. Você tem uma trajetória aqui. Digamos que aqui é 0, aqui é 10, aqui é 20, certo? E que uma pessoa, ela saiu. Um carrinho, né? Vamos ter que desenhar uma pessoa. O carrinho saiu daqui e veio parar aqui em 2 segundos, tá? Então aqui era T0 igual a 0, aqui T1 igual a 2 segundos, certo? Então, velocidade vai ser ΔS, 20 menos 10 sobre ΔT, 2 menos 0, menos 0. Ou seja, 5, vamos supor que está em metros, né? Obviamente, metros. 5 metros por segundo. Pronto. Faz sentido, né? 5 metros por segundo. Pronto, aí agora se tivesse ao contrário, vou pegar agora um ao contrário, movimento ao contrário. Ó, a trajetória assim, aqui é positivo, aqui digamos que é o, sei lá, o 0, aqui é o 10, aqui é o 30, e agora eu tenho um carrinho saindo daqui e vindo para cá, né? E aí digamos que aqui T0 é igual a 0 e aqui T1 é igual a 5 segundos. Então agora o meu carrinho, né, ele vai ter uma velocidade que aqui vamos chamar de V1, só para diferenciar o exemplo 1 do exemplo 2. V2 igual S final 10, ó, S inicial 30, caracterizando um ΔS negativo, né, sobre ΔT.
Quem é o ΔT nesse caso? ΔT é 5, né? 5 menos 0. Então, nosso V, essa seta ficou muito ruim. O nosso V2 vai ser o quê? 10 menos 30 menos 20 sobre ΔT 5. E no final, ó, menos 4 metros por segundo. De novo, eu estou imaginando aqui metros, né? E o tempo, obviamente, segundo. Então, assim, fica claro que se o cara está no movimento retrógrado, né? No primeiro aqui era progressivo, obviamente. Então, esse aqui era progressivo. E esse segundo retrógrado. Né? Acho que isso está bem claro aqui no movimento. Né? A velocidade vai ser negativa e o outro vai ser positivo. Tá? Então, eu acho que isso é bem evidente quando a gente olha aí, ó, principalmente aqui, ó, o diagrama envolvendo o movimento, tá? Então, se você tiver na dúvida, você vai fazer isso. Você vai olhar aí, né, um diagramazinho com movimento, isso vai te ajudar a classificar, né, se o movimento é progressivo ou retrógrado, mas eu acho que não tem muita dificuldade, não. Bom, agora vamos à equação. Então, por exemplo, eu vou usar o próprio exemplo que eu dei aqui, né? Se eu pegar esse primeiro aqui, primeiro, que é progressivo, você pode simplesmente pensar nele como sendo S igual a S0, ó, 10 mais 5t. Ou seja, a velocidade dele, ó, é positiva. Não precisa botar porque já tem um mais na frente. A velocidade é positiva, né? Aqui, ó, mais. Agora, o segundo, vou pegar o segundo aqui, ele tem um S igual a S0, que é 30, menos 4t. E agora esse tem uma velocidade negativa. Ou seja, a equação dele, né, tem um sinal de menos. Então, no primeiro exemplo aqui, ó, S1 tem velocidade V1, 5 e S2 tem velocidade... Ou seja, quando eu quero reconhecer pela equação se um movimento é progressivo ou retrógrado, eu só tenho que olhar o coeficiente do t. Se o coeficiente do t, né, for positivo, ele é progressivo. No caso do movimento uniforme, obviamente. Né? Não vamos nos perder aqui. A gente está falando do movimento uniforme. No caso do movimento uniforme, basta observar o coeficiente do t. Se ele for positivo, progressivo. Se for negativo, retrógrado. Tá? Basicamente. Bom, e se o coeficiente do t for zero? Aí não tem movimento. Então, vou botar aqui, ó, uma observação, né? Uma observação simples aqui, ó. Tá até aqui, ó, em inglês aqui para você não esquecer, ó. Se você tiver S igual a 2, por exemplo, isso aqui é 2 mais o quê? 2 mais 0 vezes t. Se v igual a 0, então para alguma referência a gente tem um repouso. Então não é um movimento, não é nem progressivo, nem retrógrado, porque não é nem movimento. O cara fica parado, o S é fixo, fica o tempo inteiro no 2. Então não entra nessa de tentar classificar esse movimento, porque a classificação dele é repouso. Né? Aliás, até fiz um vídeo esses dias falando a trajetória do repouso, né? É um ponto. Então, assim, como que eu sei que um corpo está em repouso para uma determinada referência? A sua trajetória vai ser um único ponto. Né? Se a trajetória for qualquer coisa diferente de um ponto, para aquela referência qual você está considerando, existe movimento. Tá? Basicamente é isso. Bom, então vamos recapitular mais um pouquinho. Né? Eu classifiquei o movimento, depois de falar das equações, a gente deu uma classificada e viu dois exemplos. Né? Deixa eu só melhorar isso aqui, que é meio embolado, que é o T1 aqui igual a 5. Então a gente deu uma classificada nos movimentos, deu alguns exemplos, né? T1 igual a 5 segundos. E a partir desses exemplos,
viu como a gente pode classificar, né, o movimento entre progressivo, né, que foi o primeiro que a gente viu aqui, e retrógrado. Progressivo, vou olhar aqui, tem que ser positivo, a velocidade, e retrógrado, vou olhar ali, tem que ser negativo, tá? Bom, para a gente avançar mais um pouquinho, vamos dar uma olhada então no gráfico, ou melhor, gráficos do MU, ou seja, vamos dar uma olhada em como são as representações gráficas em função do tempo para o movimento uniforme, tá? Primeira coisa, né, o gráfico S por T, que é o gráfico do espaço em função do tempo. Ele se baseia na equação S igual a S0 mais VT, que a gente já falou que é similar, esse símbolo em matemática significa similar a y igual a b mais ax, que é uma função afim. Por consequência, né, se o movimento for progressivo, teremos uma característica. Se o movimento for regressivo ou retrógrado, se ele for retrógrado, certo? Teremos outra característica. Então, vou lá. Progressivo, como que vai ser a característica do movimento? Do gráfico, né? Primeiro movimento vai ser velocidade positiva, mas do gráfico vai ser o seguinte: progressivo aqui, retrógrado aqui. Então, progressivo, vai acontecer isso. Assim, assim. Acabei esquecendo de ligar o celular para acompanhar o chat de vocês, mas tá, beleza. Depois no próximo bloco eu ligo. Ó, aqui a gente vai ter um gráfico e aqui outro. O gráfico nesse movimento, no progressivo, vou fazer de azul, ele tem que ter uma característica assim, ó, crescente. Por quê? Porque os espaços aumentam com o tempo. Então aqui, ó, aqui embaixo tu vai ter um S0, em um dado momento você vai ter um S, ó, se você vier para cá, você vai ter um S final, né? Você vai ter um S1 qualquer para um determinado tempo T1. Então, se eu substituir T1, eu vou ter no final aqui um S1, tá? No movimento retrógrado, o que, que vai acontecer? Eu vou ter essa situação aqui, ó. O movimento vai decrescer. Deixa eu fazer ele um pouquinho mais suave aqui. Tá? E aí, nessa segunda situação, o que, que ocorre aqui, ó? Vou fazer aqui. Aqui eu vou ter um T1. Aqui eu vou ter um S1 e aqui meu S0. Então, se o movimento é retrógrado, o gráfico é decrescente. Se o movimento é progressivo, o gráfico é crescente. Aqui é S, aqui é T, né? Aqui 0 e 0. Então, aqui, ó, 0 e 0, certo? É, então, o que acontece? Você, pelo gráfico, consegue determinar se o movimento é progressivo ou retrógrado. Se é progressivo, crescente. Se é retrógrado, decrescente. E, claro, você consegue do próprio gráfico tirar informações. Então, por exemplo, ó, vamos dar um exemplo aqui, né? O cara fala para você assim, ó. Eu vou deixar assim já o gráfico. Tem um gráfico aqui é o S, aqui é o T, e aí ele fala para você que o movimento se deu assim, ó. Por exemplo, ó. Aqui ele bota, sei lá, 30, aqui, 30 não, vamos botar 4 aqui, vamos botar aqui, sei lá, 24, vamos botar aqui, deixa eu ver, pode ser aqui
Pode ser 6. Pode ser 6, tá bom. 6, e aí ele quer saber qual é a equação horária. S igual a S0 mais VT. O que você vai fazer? O S0 você vai tirar daqui. Então vai ficar S, né? S igual a 6. É claro, né? Eu não falei isso, mas olha só. Aqui tem que estar em metro, né? E aqui em segundos, ou ele vai te dar a unidade para você colocar, respectivamente. S igual a 6 mais V vezes T. Pô, eu não tenho V. Como que eu vou achar o V? Usando esses dois dados aqui, ó, 4 e 24. Eu venho aqui, ó. Quando S é 24, 24. Aqui eu sei que é 6. A velocidade eu não sei, mas eu sei que o tempo é 4. Então, 24 menos 6, 18. Né? Passei para a esquerda aqui, 4V. 18 por 4, 9, 2. Velocidade é 4,5 metros por segundo. Então, a nossa equação do movimento é S igual a 6. Aí, se você quiser, pode colocar 9 sobre 2, 9 sobre 2t ou 4,5. Fica a teu critério. Claro, no FI, etc, etc, etc. Certo? Então, você tem todos os dados a partir do gráfico. Repare que você podia chegar a essa mesma conclusão para a velocidade olhando esse triângulo aqui, ó. Ó, porque nesse triângulo aqui, ó, o ΔS é esse tamanho, ó. 24 menos 6 dá 18, e o ΔT é esse tamanho, né? Então a velocidade é ΔS sobre ΔT, que num triângulo seria a tangente desse triângulo aqui, tá? Então você pode usar esse fato também, se você quiser, tá? Não é obrigatório, mas se você quiser, pode. Eu não gosto muito de fazer isso, porque às vezes, primeiro tem que exigir aí uma trigonometria do aluno que às vezes ele não tem. E segundo, que dependendo da escala do gráfico, tá? Em termos, vamos dizer assim, conceituais, não é bem a tangente, porque o gráfico está fora de escala, né? Ou seja, o triângulo estaria deformado. Eu gosto de dizer mais que é a razão entre o aumento, né? Digamos que seja a inclinação do gráfico. Está correto. Agora, a tangente é um pouquinho complicado. Inclusive, tem livro que diz que dizer que a tangente é errado. Tá? Mas é só isso, só para ficar claro aí no sentido. Bom, então já vimos como explorar o gráfico S por T. Então vamos explorar o gráfico V por T agora. Então S por T foi o nosso primeiro gráfico. S por T foi o nosso primeiro gráfico. Vamos explorar o gráfico S por T, ou V por T agora. V por T. Então gráfico V por T. O gráfico V por T é o gráfico da velocidade em função do tempo, né? Aqui é o gráfico do espaço em função do tempo. Então aqui é velocidade vezes tempo. Tá? E o que eu sei? Eu sei que a velocidade é fixa, né? Então o nosso gráfico ele só pode assumir dois formatos. Então, de novo aqui, ó, formato número 1, se for progressivo, né? Formato número 1, se for progressivo, ó. E o formato número 2, se for retrógrado. Deixa eu fazer de outra cor para ficar coerente com o que a gente fez antes. Se for retrógrado, ele vai ter um formato um pouco diferente. Tá, então, aqui. Aqui. Então, aqui, ó. Velocidade, tempo, velocidade, tempo. Se for progressivo, teu gráfico vai ter essa cara aqui, ó. Ó. E vai ser uma linha horizontal na parte de cima do eixo Y. E se ele for retrógrado, ele vai ser um gráfico horizontal na parte negativa do eixo Y. Por quê? Porque a velocidade tem que ser negativa.
Então aqui, ó, nesse primeiro caso aqui, ó, a gente vai ter um cara, ó, se bem que eu, peraí, vou fazer assim, para não ficar poluído demais. Você vai ter um cara que independente do tempo, né, para qualquer intervalo de tempo, vamos chamar aqui de T1, a velocidade é fixa, né, e é a velocidade média. E nesse caso aqui, mesma coisa, para qualquer intervalo de tempo, você vai ter uma velocidade fixa, T1 aqui é a velocidade média. Só que nesse caso ela é negativa, está na parte de baixo, ó, começando aqui, e aqui ela é positiva, começando na parte de cima, tá? Então, esse primeiro, como eu falei, é o progressivo, vou escrever aqui do lado, ó, progressivo, né? Ou seja, velocidade entre aspas maior que zero, e o outro é o retrógrado. Retrógrado, onde a velocidade é menor que zero. Certo? Muito bem. Mas o que que me interessa nesse gráfico, além de saber, né, qual é a velocidade ou o que que ele pode me perguntar? Porque parece bem idiota, né? Olhar assim, o gráfico ali é constante, não sei o quê. E realmente é, tá? É isso aqui, ó, que me interessa. Isso que está aqui dentro, esse retângulo aqui, ó, ele me dá uma informação valiosa, tá? Esse retângulo, ele me dá uma informação valiosa. E essa informação valiosa é o deslocamento. Isso que está aqui dentro é o deslocamento. Por quê? Porque se você olhar isso aqui, ó, a base é o ΔT e a altura é a velocidade média. Então, como a velocidade média é ΔS sobre ΔT, se você multiplicar cruzado, né, se você efetuar uma proporção aqui, você vai ter que o ΔS vai ser a velocidade média vezes o ΔT. E se você olhar com atenção, isso aqui é justamente a área. É só olhar aqui, ó. Isso aqui é um retângulo, base, ΔT, altura, velocidade média. Aqui, base, ΔT, altura, velocidade média. Certo? Base vezes altura, velocidade média vezes ΔT. Isso é a área. Então, a área do gráfico V por T é o deslocamento. Então, exemplo. O cara vai te dar lá, ó. Exemplo. Calcule, ó. Calcule o deslocamento. Calcule o deslocamento entre, entre t igual a 5 e t igual a 8 segundos no movimento a seguir. Tá? Aí ele vai te dar um gráfico. O que ele vai fazer? Vai te dar um gráfico assim. E nesse gráfico ele vai colocar o movimento. Então eu vou fazer o movimento progressivo, né? Só para facilitar nosso primeiro exemplo aqui, ó. Então, o movimento progressivo, ó. Vou pegar aqui uma linha. Ó, tá? E aí, vou colocar aqui, sei lá, 10. Vou botar 10 aqui. 10. E vou colocar aqui embaixo 2 instantes. Que é o 3 e o 5. Ah, nem precisava colocar, mas vou colocar para você facilitar a sua vida. Aqui é velocidade, né? Aqui tempo, aqui 0, aqui 3 e aqui 5. 3 e 5, aliás, não é 3 e 5, né? Eu ia pensei 3 e 5, mas eu botei ali o 5 e 8. Então aqui é 5 e 8. Pronto. Podia ser 3 e 5 também, não tem problema. É só colocar o entre 5 e 8.
Bom, como eu quero calcular o deslocamento, eu vou estar procurando essa área aqui, ó. É essa área que eu estou procurando. Pronto. E qual que é a área desse retângulo, né? Qual que é a área do retângulo compreendido entre o gráfico e o eixo horizontal? A área, ela vai ser, a área, ela vai ser numericamente igual, que é isso que significa esse símbolo, ΔS, que é base, 8 menos 5, 3 vezes a altura, 10. Ou seja, 3 vezes 10, 30 metros. Pensando, né, que aqui é metros por segundo, obviamente, e aqui é o tempo em segundos, tá? Se for quilômetro por hora e hora, aqui vai ser 30 quilômetros e não 30 metros, tá? Tudo depende da unidade do gráfico, beleza? Detalhe, se aqui for negativo, né, então o ΔS é negativo também. Quer dizer, se estiver na parte de baixo, vai ser negativo. Por isso que é numericamente igual à área. Não é a área. A área só pode ser positiva. Mas é numericamente igual. Tem o mesmo número. Aí lembra do que eu falei lá atrás? Depende do autor. Porque o ΔS é sempre o quê? Positivo. Mas ele negativo indica o quê? Voltando ao longo da trajetória. Então a área ela é igual numericamente ao ΔS, mas o sinal faz com que algebricamente o valor represente aquilo ali, responda a sua pergunta, tá? Finalmente, só para desencargo de consciência, vamos falar do gráfico da aceleração em função do tempo. A gente falou do S, do V, vamos falar do gráfico da aceleração em função do tempo. O gráfico mais simples aqui para o movimento uniforme. O gráfico da aceleração em função do tempo vai ser só uma linha sobre o eixo horizontal. Por quê? Porque a aceleração é igual a zero, né? Então não tem, simplesmente não vai ter gráfico, né? Não vai ter nada. Vai ser tipo isso aqui, né? Aqui é o tempo, aqui é a aceleração, e aí essa aceleração, vou fazer de vermelho aqui para ficar bem destacado, ela vai ficar aqui, assim, em cima do eixo horizontal. Por quê? Ela vale zero, né? A aceleração é igual a zero. E como que eu sei que a aceleração é igual a zero? Porque o movimento uniforme tem velocidade de módulo constante, ou seja, não pode ter aceleração. Beleza? Então, resumindo, né, o gráfico do S, né, é o gráfico de uma função do primeiro grau, crescente para progressivo, decrescente para retrógrado. O gráfico da velocidade é um gráfico horizontal, é uma reta horizontal, uma semi-reta, né, horizontal. Acima do eixo X, se for do eixo horizontal, se for progressivo, e abaixo se for retrógrado, e a aceleração é um gráfico sempre sobre o eixo horizontal, porque nesse caso a aceleração é igual a zero, tá? Para a gente fechar, eu vou dar só mais um exemplo aqui. A gente já fez bastante exemplos resolvidos, né? Acho que isso já contempla boa parte do conhecimento necessário. Mas só para a gente fechar, eu vou dar um exemplo aqui que usa a equação, né? Mas é, usa de uma maneira um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais rebuscada, né? Então vamos lá. O nosso primeiro exemplo é o seguinte: nosso exemplo. Digamos que o móvel A, então o móvel A, ele se movimenta da seguinte maneira: móvel A, ele se move com SA igual a 10 mais 2T. Já o móvel B, o móvel, já o móvel B se move com SB, aí C, sei lá, 50 menos 4T, por exemplo, tá? Aí a pergunta em que instante eles se encontram, né? Se eles se encontram, você vai fazer SA igual a SB. Isso vai te dar o quê? O encontro. Tá aqui, ó, encontro. Tá? Isso vai te dar o encontro. Então, aqui, ó, quando você resolver isso aqui, ou seja, 10
mais 2t igual a 50 menos 4t, você vai ter o tempo de encontro. Aí agora é simples, né? Passo 4t para o lado esquerdo, vai ficar 2t, né? 2t mais 4t, aqui 50 menos 10, então 2t mais 4t, 6t, 50 menos 10, 40, então t vai ser 40 dividido por 6. E você pode, obviamente, simplificar 40 e aqui, ó, t vai ser então 20 por 3. 20 por 3, ó, 20 por 3 dá 6, aproximadamente, né? 6,67. É claro que aqui eu também não botei, mas já vamos botar aqui SI, foi só para exemplificar, né? Não me preocupei muito com as unidades, mas aqui é SI, então aqui seria segundos. E se ele perguntar o local do encontro, aí você pega o tempo, coloca lá, por exemplo, SA seria 10 mais 2 vezes o tempo de encontro, 20 terços. 20 terços. Pronto, aí dá ficar 10 mais 40 terços. Ó, portanto, o SA seria 10 mais 40 terços. Como 10 são 30 terços, né? Isso aqui são 30 terços. Ficaria 30 terços, que é o 10, mais 40 terços. 30 mais 40, 70 terços de metro. Ou seja, 70 por 3 vai dar 23,3, né? Aproximadamente aqui, ó. 23,3 metros, certo? Então, assim, meio que no meio do caminho. Um saiu do 10, outro saiu do 50, eles se encontram ali no 23, tá? Então, repare que é simples, né? O uso das equações é simples, de maneira geral. Não é um negócio complicado. Você só precisa entender o que cada uma representa. E aí, para lembrar aqui, ó, o primeiro movimento, ó, vamos usar aqui, ó, 10 mais 2t e 50 menos 4t de uma maneira gráfica, né? Então, o movimento de 10 mais 2t, né, vamos fazer aqui uma linha, ó, seria algo assim, né? Aqui está o 0, aqui está o 10, aqui está o 50, um sai 10 e anda para frente com 2t. Então, ó, vou fazer, eu fiz com que cor lá em cima, deixa eu ver. Vermelho. Então, ó, o vermelho, ele sai do 10, ó, e anda para frente com 2 metros por segundo. Né? E o outro, que é o azul escuro, ele sai do 50, ó, ele sai daqui, mas ele anda para cá com 4 metros por segundo. Aí foi o que eu falei, tem autor que bota o menos, tem autor que não bota. Eu prefiro deixar assim, porque isso aqui indica o módulo, o valor. Né? O sentido já está indicado pela seta e pelo fato de aqui ser mais. Mas você pode botar o menos, não tem problema. Tá? E onde que eles se encontram? Aqui no meio, mais ou menos no 23,3. Né? Aqui no 23,3 é onde eles se encontram. Tá? Então faz aí sentido. É bem, foi o que eu falei, né? É bem aceitável o que está acontecendo. Não é difícil e basta usar essa álgebra elementar, tá? É, é isso. Vou fechar esse primeiro bloco, então, onde a gente falou aí sobre o né? A gente vai voltar no segundo bloco aí, falando sobre a parte de calorimetria, dessa vez. Professor, Mudança fala. Oi. perguntaram no chat de onde veio o 30 terços na equação. O 30 terços é 10 sobre 3. 10 sobre 3, 30 terços é 10, né? Divide 30 por 3. Dá 10. Entendeu? Só para não ter que fazer o MMC ali, foi isso. Tá? Então aí a gente volta no próximo bloco falando de mudança de fase, né? Vou falar sobre diagrama de estado, entre outras coisas. Mas espero ter sido bem completo aí, principalmente no sentido dos gráficos, porque aí a gente já mata uma parte.
da aula de gráfico, tá? Então, valeu. Ó, lembrando, não precisa sair, só vou finalizar a gravação. E é isso, você